Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio do Meia-Noite Te Conto. E hoje eu trago o último relato com o sobrenatural. Esse relato já foi puxado no próximo vídeo. Caso você não tenha assistido o próximo vídeo, vou deixar ele aparecendo aqui nos cards e você vai poder consultar ele mais pra frente, após finalizar aqui esse vídeo, para entender melhor essa série de 3 relatos. Então, vamos ao relato. Esse relato tem uma certa similaridade com o último relato que eu contei, porém com uma diferença, que nós temos agora 2 outras pessoas como testemunhas. Esse episódio aconteceu por volta dos anos 2012 e 2013. Eu lembro perfeitamente que foi num sábado. Neste sábado tinha sido um sábado normal. Minha mãe e meu padrasto, como sempre, eles celebram suas rotinas de finais de semana. E neste dia, um dos meus tios também havia participado. Na verdade, rotina de comemoração é o clássico de toda a família brasileira. Ouvir música alta, tomar uma cervejinha, fazer um churrasco, etc. E eu, como sempre, fiquei no computador jogando os meus jogos, vendo os meus vídeos, conversando no Facebook com os meus amigos, até que por volta de umas 2 horas da manhã, o meu tio decide ir embora, até porque ele reside em uma rua acima da rua da casa da minha mãe, e ele decidiu ir embora até porque ele já estava bem calibrado. Após ele sair da casa da minha mãe fez questão de acompanhar ele com os olhos a partir da varanda que dá pra rua, e nessa noite a rua estava bem nevoada, coisa comum de acontecer na madrugada nessa região, pela questão de ser rodeada de montanhas, matas e afins. O meu tio desapareceu em meio à névoa pesada, momentos antes da minha mãe decidir entrar, isso ainda na varanda junto comigo. Nós ouvimos como se fosse mais de 10 cachorros uivando em um único tom, começando e parando da mesma forma, como se não houvesse nenhum tipo de variação vocal, um timbre de voz diferente desses cachorros. E começou da mesma forma, se encerrou da mesma forma. Todos esses conjuntos de vozes. Minha mãe, sem saber explicar o que aconteceu, o que foi aquilo, ela apenas fez um sinal da Santíssima Trindade e entrou para dentro de casa. Eu, que não sou bobo nem nada, não querendo pagar para ver o que era, também entrei, deitei no sofá e fiquei assistindo. Porém, isso ficou martelando a minha cabeça porque eu não sabia o que era e tinha um certo receio de ouvir isso de novo. E após determinado tempo, cerca de 30 a 40 minutos, eis que eu ouço um barulho do lado de fora e da parte de trás do quintal da casa. Nessa época nós tínhamos um cachorro de grandíssimo porte que ficava na parte de trás, que guardava a casa durante os períodos da noite, e nessa noite em particular ele estava acorrentado à sua casa, e ele tinha uma corrente grossa que o prendia, porque não era qualquer corrente que podia segurar ele, e ele era um cachorro muito forte. Depois de um determinado momento, eu ouvi que esse barulho ele havia aumentado na parte de trás de casa e fez parecer que esse cachorro tinha avançado de fato em cima de alguma coisa. Só que ele bateu nessa coisa e caiu com tudo no chão, porque deu para ouvir o barulho do seu corpo indo de encontro ao solo. Aquele barulho alto de um saco de batatas caindo, ou pelo menos era o que parecia. Depois dessa queda, o cachorro ele simplesmente adentrou dentro da sua casinha, e isso foi perceptível devido ao som característico que suas correntes faziam quando ele entrava dentro da casa. E ali ele ficou choramingando, como se tivesse se machucado ou muito apavorado com alguma coisa. E eu posso dizer para você que nesse tempo todo que nós convivemos com esse cachorro, eu nunca vi ele fazendo nada do tipo. E eu fiquei acompanhando os barulhos, o que poderia ser, o que poderia estar causando, parecia que estava dentro do nosso quintal. Porém, ficou por isso. Após a queda do cachorro, dele ter avançado em cima de alguma coisa, não sei, fez parecer que essa coisa simplesmente decidiu ir embora do nosso quintal. Alguns minutos depois desse barulho todo, meu padrasto ele saiu do quarto e eu comentei com ele sobre esse evento que tinha acabado de ocorrer, coisa de 20, 25 minutos atrás. Ele, incrédulo, caçoou da minha cara, mas voltou para dentro do quarto rapidinho. No dia seguinte, curioso para ver o que poderia ter sido, eu fui do lado de fora e fui olhar no chão se havia marcas pegadas de alguma coisa. Até porque na parte de trás do quintal havia um chão, terra, sabe? E eu queria ver se nessa terra havia alguma marca de alguma pata.
resquícios de pelo ou qualquer coisa que fosse. Mas não vi nada, não encontrei nada e ficou por isso. O que poderia ter sido? Não faço a mínima ideia. Será que tem alguma relação com os uivos? Ou o uivo que eu e minha mãe nós ouvimos alguns minutos antes desse choque entre meu cachorro e essa determinada coisa que supostamente andou no quintal? Não sei. Gostaria muito de ter a resposta. Ou não. Bom, esse foi o último relato que encerra a minha trilogia de relatos que foram de encontro ao inexplicável aqui no Meia-Noite Te Conto. E eu gostaria de saber de vocês, o que vocês acham, o que pode ter sido, se foi de fato um lobisomem, se não foi. E também, claro, saber suas opiniões sobre o vídeo anterior. Será que foi um lobisomem, uma pessoa embriagada? Foram os cachorros do Sr. Anísio? Não sei, mas a opinião de vocês é muito importante. No mais, se você quiser ter o seu relato contado por nós aqui do Meia-Noite Te Conto, envie pra gente o seu e-mail com início, meio e fim para o endereço relatos.meianoiteteconto@gmail.com. Nós vamos fazer uma seleção e você pode estar vendo o seu relato em breve aqui no canal. Ou não. No mais, se você quiser saber mais relatos, se quiser ouvir mais relatos, aguenta aí um pouquinho, porque meia-noite eu te conto.